Vais comprar um novo smartwatch ou vais fazer o upgrade ao teu, então eu vou-te dar alguns pontos que são aqueles que eu acho que são os fundamentais para fazeres a escolha mais acertada e para garantires que ele entrega realmente aquilo que tu procuras. Quem acompanha este canal sabe que eu normalmente faço reviews a equipamentos tecnológicos com um grande foco em desporto, portanto, se quiseres acompanhar, subscreve. Comece já pelo primeiro ponto, que é aquele que tens de definir que tipo de relógio é que procuras. Se estás à procura de um relógio, obviamente que queres ter um equipamento no teu pulso, mas o objetivo é mais para desporto ou é que faça uma boa combinação entre teres um conjunto de aplicações, de informações relacionadas com o teu telemóvel. Portanto, tens de decidir. Pois, se queres simplesmente um smartwatch com a possibilidade de também fazer desporto, aí eu acho que deves ir muito claramente para as ofertas que a Samsung, a Huawei, a Apple têm, que são aqueles relógios que o objetivo é misto. Tens um smartwatch com todas as funcionalidades que tens relacionadas com um conjunto de características muito ligadas ao lifestyle e também teu componente de desporto. E esse é o primeiro ponto que deves definir. O segundo passo é perceber que queres fazer mesmo desporto, portanto, e o objetivo principal é fazer desporto. E se o objetivo é esse, então tens de perceber se fazes, por exemplo, até 5 km por semana. E se fazes apenas até 5 km por semana, não quer dizer que seja um ótimo esforço, porque depende obviamente do nível em que estás, mas talvez uma aplicação ou uma banda pode ser o suficiente. Eu corri muito tempo simplesmente com uma aplicação, o Endomodo ou então o Runkeeper, e continuei sempre a usar essa aplicação porque ia fazendo o tracking, dava toda a informação que eu preciso. A distância, o pace, a informação das calorias gastas. Eu acho que isso aí é o basilar. Se quiseres algo um pouco mais completo, só porque dá a informação dos teus batimentos cardíacos, é a opção de comprares uma banda, e aí as da Xiaomi, por exemplo, ou mesmo outras opções que tens aqui na descrição, podem servir na perfeição, pois o valor é muito baixo e tens um pouco de mais detalhes que não só a aplicação. Portanto, este é o segundo ponto que deves ter em consideração. O terceiro passo que deves considerar é se estás à procura de algo para correr ou também para fazer outro tipo de desportos, nomeadamente a natação, ir ao ginásio, fazer bicicleta. Portanto, se for só corrida, não vale a pena selecionares um relógio, e aí tens um conjunto de gamas que te fornecem, desde a Suunto à Garmin, à Polar. Todas elas têm alguns relógios que permitem o foco de ser a corrida, e aqui na descrição tens mais detalhes sobre isso. Agora, se precisares de mais, aí deves começar a considerar opções destas mesmas marcas, mas que têm uma capacidade superior de te entregar quando fazes outro tipo de desporto. E aí deves pensar mesmo o que é que tu fazes neste momento, mas aquilo também que costumas fazer. Imagina, se apenas corres, mas uma vez por ano fazes bicicleta, se calhar não vale a pena estares a investir esse custo extra, se calhar algo que podes compensar com a aplicação e também com o relógio de corrida. Portanto, é apenas um ponto para pensares. O próximo ponto está relacionado com a autonomia. E aqui é muito simples. Se fazes provas ou treinos até 2 horas, creio que não vais ter problema com praticamente nenhum tipo de equipamento. Se ele estiver na sua carga máxima, esse será com certeza o mínimo que vais conseguir em quase todos os equipamentos. Agora, se começares a ter provas, por exemplo, uma meia maratona, uma maratona, ultramaratona, Ironman, bem, estamos a falar aí de coisas completamente distintas, níveis completamente diferentes, mas aí vais ter de te preparar para o que vem aí. Portanto, deves mesmo verificar a autonomia, e eu não estou a falar da autonomia em modo smartwatch, ou seja, quando ele está paradinho. Deves verificar é aquela em que ele está em modo GPS. Outro ponto que deves considerar é o tipo de funcionalidades que ele tem disponível para além do GPS, nomeadamente o altímetro, que pode fazer sentido para quem faz trails, por exemplo. Se não tiveres esta função, ele não te vai, obviamente, fazer uma leitura a 100%. E também a capacidade que ele tem de resistir ao impacto, pois há muitos relógios e tens aqui a capacidade de alguns de serem mais resistentes do que outros, e isso pode fazer sentido. Portanto, o que eu quero dizer é que se tu és uma pessoa que faz trail, deves ter mesmo essa função ou mesmo essa capacidade selecionada. Depois, muitos equipamentos têm a função música e alguns deles têm a versão com e sem música. Eu, na verdade, é um ponto que eu talvez me arrependa um pouco, e vou explicar porquê. Eu comprei o equipamento com a versão música porque gosto de ouvir música, mas não quer dizer que nos treinos eu costumo ouvir música.
Já aconteceu em tempos, mas quando eu comprei o relógio comecei a privilegiar mais a questão da autonomia. Quanto mais autonomia tiver, melhor. E obviamente que estares a ouvir música vai descarregar mais rapidamente o telefone. Ou seja, eu tenho a opção música e acabei por não sequer usar. Portanto, pensa se faz sentido ou não, pois se costumas andar com o teu smartphone contigo, não vale a pena se calhar gastares esse extra e tens o teu telefone com auriculares e vais ouvindo música do teu smartphone. E agora tu podes pensar, epá, sim, mas eu não uso o smartphone. Eu também fiz isso há algum tempo, até a um dia que fiz uma maratona e precisei de contactar no final da maratona, onde estavam cerca de 30 mil pessoas, precisei de contactar para me virem buscar e imagina não ter levado o telefone, o complicado que foi. Portanto, pensa bem nisso, por vezes podes levar o teu smartphone contigo, fazes um bom complemento e não precisas da variável de ter a função de música. Eu dividi as coisas em pessoas que simplesmente querem um smartwatch para ter as informações ligadas ao telemóvel e de vez em quando fazer desporto, que é realmente uma opção. Aquelas pessoas que querem ter um foco mais no desporto, mas que ainda estão numa fase muito inicial e aí talvez uma aplicação ou uma banda pode ser o suficiente. Depois aquelas pessoas que fazem corrida e aí existe um conjunto de relógios que se aplicam simplesmente ou mais focado nesse tipo de desporto, não quer dizer que não façam um ginásio também. Depois aquelas que fazem multidesporto e aí são equipamentos que já são mais equiparados a quem faz um conjunto de esportes, nomeadamente corrida, natação, bicicleta, entre muitos outros, muitos mesmo. Depois, quem faz provas mais longas e aí com uma atenção especial também para a autonomia, obviamente que é um ponto muito relevante. Aqueles que fazem trail, e aí também não só a autonomia, mas a resistência e um conjunto de sensores extra que deves ter. E digamos que esta é uma forma muito simples de catalogar e que também aqui na descrição tens mais informações sobre o tema. Portanto, tens aqui os pontos principais que deves ter em consideração. A primeira coisa que eu devo dizer é se estás agora à procura do teu primeiro smartwatch. Eu estive alguns anos a correr só com a aplicação, portanto, avalia se é mesmo necessário ou não. Esse é o primeiro ponto. Depois, se fizer sentido, escolhe aquele que pode fazer mais sentido para ti, levando em conta estas dicas. Se não sabes qual é que há de escolher, eu também, se procurares aqui na descrição, já fiz um guia de como selecionar um modelo do equipamento. Aqui na descrição também tens algumas sugestões que te podem ajudar e que deves ter mesmo em consideração. Agora, se estás a fazer um upgrade, se já tens um equipamento, aí deves ponderar se aquele equipamento novo vai acrescentar muito mais, vai ter muitas mais funcionalidades. É que se não tiver, mas vale a pena esperares algum tempo. Não é uma atualização de 1 ou 2 anos que vai fazer uma grande diferença. Esse já oferece tudo aquilo que tu tens, já sabes trabalhar com ele, se calhar mais vale a pena aguardar um pouco. Obviamente que eu não estou a dizer para não comprar, se quiseres, obviamente faz a aquisição e tens um equipamento muito mais recente contigo, isso também é ótimo. Agora, se puderes evitar gastar também tanto dinheiro, melhor ainda, não é? Espero que este vídeo de algum modo tenha ajudado, tens muitas informações aqui na descrição, já fiz muitos testes. Diz-me também se faz sentido para ti abordar a temática mais de corrida, mais de desporto. Se quiseres eu posso trazer-te mais temas relacionados, ou melhor, com o foco na corrida, no desempenho. Posso trazer-te muito mais aqui. Em breve vou anunciar um grupo no Facebook onde podemos partilhar mais informações relacionadas com o desporto, que às vezes é complicado encontrarmos e sem qualquer tipo de interesse. O objetivo é reunir pessoas que tenham essa mesma vontade de aprender mais e de perceber um bocadinho mais sobre o desporto, seja ele qual modo for. Deixa-me dizer também que eu todas as semanas lanço um novo vídeo sobre tecnologia. Se quiseres acompanhar, vai estar tudo aqui. Não te esqueças de subscrever. E claro, espero agora encontrar-te por aí para um próximo vídeo. Até à próxima.